Hoje eu vou mostrar para vocês o upgrade que eu fiz aqui no servidor do estúdio. Eu configurei um NAS de 32 fucking teras. E agora eu não preciso mais pagar R$ 1.170 por mês de Google Drive. Se eu quisesse, né, uma assinatura de 30 teras também. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e olha, há alguns anos eu mostrei o meu primeiro NAS, que tá aqui do lado, é da Knapp também. Ele era o mais baratinho e nele eu usei dois HDs de 12 teras cada um. Porém, como eu salvo todos os arquivos brutos do canal, nesses anos, né, eu fui colocando muita coisa nele e a memória dele, meus amigos, estava acabando. Portanto, eu resolvi fazer um upgrade. Eu vou trocar também o NAS, fazer um upgrade para uma versão mais top, uma versão mais parruda. E também vou aumentar o armazenamento com dois HDs Ironwolf Pro de 16 teras cada um. E sim, pessoal, eu sei que muita gente vai comentar aí que eu posso criar um NAS com um computador mais antigo e uma distro do Linux chamado TrueNAS. Inclusive, o meu amigo Phelps fez isso e ficou incrível. Só que eu gosto muito de usar a solução da Knapp porque ela possui um serviço de DNS incluso para quem compra o NAS deles, que assim eu consigo ter segurança de firewall e acessar os meus arquivos de qualquer lugar do mundo, usando o protocolo WebDev. Vou falar um pouco mais disso nesse vídeo, tá? Mas vamos então falar um pouquinho da configuração que eu usei aqui. Olha, o NAS que eu estou usando é o Knapp TS53X. É um NAS, inclusive, bem parrudinho, tá? Não é dos mais caros profissionais, não, mas pro meu uso ele é um tiro de bazuca para matar uma formiga. Ele tem 4 baias de HDs, um processador Celeron quad-core e 4 GB de RAM, o que é mais que o suficiente para gerenciar o nosso servidor, tá? Esse meu aqui, ele usava um processador ARM, processador bem fraquinho, tinha, sei lá, 1 GB de RAM, tá escrito aqui, tinha 1 GB de RAM. Às vezes, quando eu fazia muita coisa nele, ele dava uma travadinha, coisa que nesse aqui não acontece. E para configurar é muito simples. O primeiro passo é ligar o NAS na tomada e conectá-lo na internet usando o cabo de rede, ou que veio nele ou que você tem aí na sua casa. Depois que ele iniciar, a gente pode usar um programinha chamado KeyFinder Pro para localizar o NAS na nossa rede. Esse programa tem tanto para Windows quanto para Mac, beleza? E no caso eu estava com os dois ligados na rede. Tem o meu antigo, que já está configurado com o nome bonitinho, e o novo que eu ainda não configurei. Então é só clicar 2 vezes no novo que já vai abrir o navegador para a gente configurar. No nome você vai colocar o nome que deseja e a senha eu recomendo colocar uma bem segura, porque essa será a nossa senha de administração para fazer a configuração do nosso servidor NAS. Depois é só avançar, escolher quais tipos de plataforma que você vai usar para acessar os arquivos na rede local, que no meu caso aqui é mais o Windows, só que olha, já adianto que eu marquei a opção Windows, só que acessei de boa no Mac e no Linux, usando o Steam Deck, beleza? Então é tranquilo. E depois que você mandar aplicar, ele vai fazer a configuração toda sozinho, conectando a internet, inclusive baixando updates, caso tenha. Agora a gente tem que logar com o nosso usuário e senha que acabamos de criar, e por padrão o usuário é admin, mas depois a gente vai mudar isso. E olha lá, já temos um update para fazer. Beleza, agora podemos colocar os nossos HDs, tá? Você pode colocar quantos HDs você quiser. No caso, igual eu comentei, eu vou utilizar dois HDs Seagate Ironwolf Pro de 16 teras cada um, que assim, são HDs fantásticos, feitos para rodar 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano. Eles são feitos para o NAS, tá? Eles têm sensor anti-vibração, o firmware deles é feito também para rodar num NAS 24 horas, 24/7, né? Então, cara, são HDs muito bons para você manter seus arquivos importantes e além disso tem 5 anos de garantia, tá? Olha, eu sou suspeito a falar de Seagate, eu tenho o meu antigo configurado há 3 anos e ele ficava ligado 24/7, eu usava esses HDs aqui, de 12 teras cada um, da Exos. Nunca tive problema, nunca perdi nada, tá? Mais uma vez, ficava ligado o dia inteiro. E agora com esses HDs Ironwolf Pro fica ainda melhor, eu fico ainda mais tranquilo de deixar o NAS ligado direto. Inclusive o HD não estava compensando trazer de fora, eu trouxe o NAS de fora, mas o HD eu comprei no site da UAS e eu vou deixar o link na descrição, porque tem loja aqui em BH mesmo, então eu fui lá e retirei rapidinho. Depois de colocar os HDs no NAS e esperar ele reconhecer, já aparece uma notificação para a gente criar um pool de armazenamento para configurar nossos discos. E aí a gente pode selecionar os discos que a gente vai querer configurar e depois podemos selecionar como que a gente vai configurar esses discos.
Observe que ao deixar selecionado RAID 1, ele vai ficar com a capacidade total de 16 teras, que na verdade é 14.54, porque nesse tipo de RAID, tudo que é escrito em um HD é escrito no outro. Então você vai ter uma redundância. Um HD vai ser igualzinho ao outro. Assim, se um HD falhar, você não perderá nenhum dos seus arquivos. RAID 0 é diferente. Vocês podem ver que dobra o tamanho. Ele vai somar o espaço dos dois discos e vai também dobrar a velocidade. Fica muito mais rápido, só que é mais perigoso. Se um HD morrer, você vai perder tudo. Olha, aqui no caso, pessoal, eu vou configurar como único volume mesmo. Eu vou configurar só um primeiro, porque qual que é a minha ideia? Eu vou deixar um disco para os vídeos mais antigos do canal, coisa de 4 anos atrás, e o outro para arquivos mais recentes, beleza? Assim eu tenho muito espaço, eu não vou ter problema. Esse daqui eu configurei como RAID 1 para ter redundância e, cara, nunca tive problema. Também o NAS fica ligado no break, então o risco de, sei lá, acontecer alguma coisa e eu perder, né, os arquivos, com esses HDs aqui, eu acho muito pequena, tá? Mas se você quiser mais segurança, eu recomendo usar RAID 1, beleza? Depois então de criar o pool de armazenamento, a gente tem que criar um novo volume, que no caso eu chamei de disco 1, e eu deixei com o tamanho total, porque eu quero usar o máximo do disco que puder. Nesse NAS você consegue até colocar um limite de espaço, então quando chegar em 80%, manda uma notificação ou não deixa mais a galera mandar arquivo para ele, para não lotar o HD, tá? Mas cara, 16 TB é muita coisa, vai demorar pra gente encher. E agora a gente tem que entrar no navegador de arquivos do NAS, que chama File Station, e podemos ver que temos um disco configurado na rede. Inclusive já com uma pasta chamada Public, que qualquer pessoa na rede consegue acessá-la. Só que eu não quero isso. Então eu fechei essa tela, fui no painel de controle, depois em Usuários, e criei um usuário para mim, chamado Gabriel de Pinho, com minha foto, com a minha senha, para assim eu falar quais arquivos esse usuário vai ter acesso. E aí depois eu voltei no gerenciador de arquivos, criei uma pasta com o nome Canal YouTube e deixei o meu usuário com acesso total. Isso, pessoal, é muito bom porque vamos supor que você tem uma empresa aí, ou na sua casa muitas pessoas, e você quer deixar cada um acessando uma pasta. Às vezes você quer que, sei lá, seu funcionário não vai poder deletar nada, vai conseguir só ler os arquivos, que você pode fazer isso. Então é muito bacana esse controle de usuário que a gente consegue ter no NAS da KNAP. Depois que eu mandei criar essa pasta, pronto, ela está lá criada e a gente consegue acessar de qualquer computador na rede. Sim, se eu pegar um computador, logar na rede que o NAS está conectada e entrar lá em rede, podemos ver lá o nosso servidor, no caso o meu antigo que ainda estava ligado e o novo que foi o que a gente acabou de criar. E sim, qualquer computador na rede vai conseguir acessar, só que o primeiro acesso pede sempre uma senha. E aí você tem que colocar bonitinho, né? Pede o usuário uma senha, você coloca o seu usuário, a senha e aí sim você consegue acessar o servidor. E tem histórico de acesso, isso é muito legal. A velocidade aqui no estúdio eu acho bem de boa. Tem algumas coisas que estão me limitando aqui, tá? Eu estou usando uma dock USB-C no meu notebook que tem uma porta gigabit. Então a transferência ficou ali limitada em 100, 110 megabytes por segundo. Mas que pro meu caso me permite editar via rede, não demora para transferir os arquivos pesados, para mim não demora. E, igual eu comentei, é algo que a minha dock está me limitando. Eu poderia até fazer um upgrade para uma placa USB melhor, só que, gente, eu estou usando, né, HDs. E o HD vai limitar aí em 250, 280 megabytes por segundo. Eu poderia colocar um SSD dentro do KNAP, ele tem acesso para isso. E aí ele funcionaria como cache, então sempre que eu for usar na rede, manda para o SSD e depois salva no HD. Só que, pessoal, para o meu uso, esse servidor está perfeito. Igual eu comentei, graças ao serviço de DNS da KNAP, que é bem completinho, inclusive tem um firewall, eu consigo acessar o meu servidor de qualquer lugar do mundo usando o protocolo WebDAV. Aí, pessoal, para vocês verem, ó, eu estou no interior, não estou no meu escritório, como vocês podem ver, e eu estou conseguindo acessar os arquivos do servidor remotamente. E eu consigo, olha, vou baixar para o meu PC aqui para fazer o vídeo do iPad 11. Lembrando que a internet aqui do interior não é das melhores, tá? Vamos ver, cadê? Tá passando?
Ah lá, pessoal, tá baixando a 5 MB por segundo e eu tô no interior. Né? Ah, tá subindo agora aí, ó, muito bem. Mas essa é uma das grandes... Ih, desceu. Essa é uma das grandes vantagens de ter esse servidor. Mas agora vamos falar então de preço para montar esse servidor e ver se valeu a pena ou não. Olha, primeiro que igual eu falei, se eu fosse assinar um plano do Google Drive de, sei lá, 30 TB, eu ia gastar por volta de R$ 1.170 por mês. Não é nada barato. E também não é barato montar um NAS. Mas olha a conta que eu faço. Primeiro que eu peguei os HDs no site da UAS. E cada HD 16 TB Ironwolf Pro foi R$ 2.700. Eu tô colocando a soma em cima para vocês verem. O NAS eu importei de fora. O Knapp é um pouquinho mais caro aqui, mas você pode usar um outro, como o da Synology, que tem exatamente o mesmo hardware, tá? O mesmo processador, mesma memória RAM, tem 4 BIOS também, e que na UAS custa a bagatela de R$ 6.000. Sim, pessoal, é muito caro. Total de R$ 11.400 para fazer um servidor é puxado. Só que se a gente dividir isso pelo valor da mensalidade do Google Drive, vai dar pouco mais de 9 meses de pagamento. Ou seja, em menos de um ano, o seu NAS se paga. E o meu NAS antigo, eu fiquei mais de 3 anos com ele. Então olha o tanto que eu economizei montando um servidorzinho para mim. E esse antigo eu posso até vender. Eu tô pensando em fazer um servidor de vídeo caseiro em casa para deixar desenhos antigos que eu tenho baixado e tudo mais e poder acessar de qualquer lugar, tipo um servidor Plex da vida. Então eu tô pensando se eu vendo ou não. E outra coisa, fazer upgrade no servidor, né, no servidor Knapp é muito fácil, ele tem 4 BIOS. Então se você quiser colocar outro HD de 8 TB, 12 TB ou até um HD maior, é só plugar nele, configurar o armazenamento, né, a pool de armazenamento e pronto, eu consigo aumentar facilmente o meu armazenamento, tá? É claro, se a internet aqui do estúdio cair, eu vou parar de acessar, né, gente? Mas poxa, aí também é complicado. Olha, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e quiserem mais, pode comentar aqui embaixo que eu gosto de fazer. Foi um conteúdo que eu demorei a fazer porque é um pouquinho chato configurar essa parte do WebDev, né, do servidor remoto que eu consigo acessar de qualquer lugar. Só que se vocês quiserem eu posso tentar caprichar no tutorial, beleza? No mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!